Nós somos ensinados que impérios caem em campos de batalha, né? Que as grandes rupturas da história exigem exércitos colossais, generais brilhantes e tratados assinados naqueles palácios de mármore. Aham, é a nossa obsessão por demonstrações de força, sabe? A gente gosta do espetáculo. Exato. Esperamos que o eixo do mundo gire com um estrondo monumental, algo inegável. É, o poder na nossa cabeça sempre fala alto e, carrega uma espada. Mas, quando olhamos de perto para as engrenagens da civilização ocidental, a gente percebe que as mudanças tectônicas geralmente acontecem de forma muito mais insidiosa. Mais silenciosa. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje caminha na direção oposta dessa grandiosidade militar toda. Nós vamos focar em um período extremamente comprimido, tipo uma única semana na antiga Jerusalém. Uma semana que mudou a linha do tempo, literalmente. Sim, a nossa missão aqui é dissecar a anatomia dessa que é, indiscutivelmente, a semana mais famosa da história. E não apenas olhar para os textos como um relato teológico, mas destrinchando as camadas de política, de traição e de corrupção institucional que sustentam todos esses eventos. E se conectarmos isso ao panorama geral, o que salta aos olhos não é uma mera disputa religiosa. O que torna esses textos ricos é a densidade do porquê. É a colisão inevitável e brutal entre o maior império do mundo antigo, aliado a uma elite local, e um carpinteiro da Galileia. Um carpinteiro que escolheu a subversão total do que significava ter autoridade. Exatamente. O fascinante não é apenas o que aconteceu, mas a precisão com que o sistema reagiu, sabe? O nível de violência institucional. E, para quem acompanha a nossa análise, entender esses mecanismos é crucial, porque a forma como o poder operou ali, manipulando massas e distorcendo leis, é de uma atualidade que chega a ser, desconfortável. É um manual de operações do poder em qualquer era. Ok, então vamos destrinchar isso. A narrativa clássica da semana começa com o que chamamos de entrada triunfal, no domingo. Mas quando você olha para a dinâmica da cena, não parece uma festinha de boas-vindas. Não, de jeito nenhum. Parece um protesto político moderno, sabe? Muito bem calculado. Jesus entra na capital montado num jumentinho, a multidão estende mantos, ramos, gritando hosana. Isso é uma provocação direta à expectativa da própria multidão, não é? Com certeza. Porque aquela multidão queria um líder militar. Eles queriam alguém para expulsar os romanos com violência. E ele aparece encenando uma profecia antiga de paz rejeitando o cavalo de guerra. É um teatro político de altíssimo risco. E em qualquer outro dia, um profeta itinerante atraindo uma multidão já seria um problema gigante. Mas, isso acontece às vésperas da Páscoa judaica. A cidade estava lotada, né? Super lotada, a população de Jerusalém multiplicava talvez por 10 nessa época com os peregrinos. A cidade inteira era um barril de pólvora de fervor nacionalista. Então, quando ele aceita essa adoração pública, os líderes locais percebem instantaneamente que ignorar ele não era mais uma estratégia viável. Ele capturou a base popular. Exato. A ignorância deliberada acabou ali. Mas espera, eu quero questionar um ponto aqui. Porque uma coisa é inflamar a multidão na rua. Pessoas fazem isso. Outra coisa é o que acontece logo depois. Ele entra no templo e vira as mesas dos cambistas. A famosa purificação do templo. Isso. E eu entendo a indignação moral contra o comércio num lugar sagrado. Mas por que isso cruzou a linha vermelha? Protestos simbólicos acontecem o tempo todo e ninguém é condenado à morte por isso. Por que derrubar mesas escalou a coisa para um plano de assassinato? Porque não foi apenas um protesto simbólico, foi um ataque direto ao coração financeiro da elite. A gente precisa entender o que era o templo. Não era só uma igreja grande. Longe disso. Não era apenas um lugar de oração, era basicamente o Banco Central de Jerusalém. Havia uma taxa obrigatória que todo judeu tinha que pagar e ela só podia ser paga com a moeda do templo. Ah, então eles precisavam converter o dinheiro romano. Sim, o que exigia cambistas. E esses cambistas cobravam taxas de câmbio que eram puramente extorsivas. Além disso, havia um monopólio sobre a venda dos animais sem defeito que eram exigidos para os sacrifícios. Ou seja, um esquema de cartel. Um cartel perfeito. E adivinha quem lucrava com esse cartel? A liderança religiosa? A família do sumo sacerdote, o sinédrio. Eles controlavam a economia da salvação.
Então, quando Jesus vira aquelas mesas e expulsa os comerciantes, ele não está, sabe, apenas debatendo teologia. Ele está paralisando a máquina de fazer dinheiro que mantinha a aristocracia no poder. Nossa, ele bateu no bolso. Bateu no bolso e na estabilidade tributária que Roma exigia para não intervir. A partir daquele momento, a liderança percebeu que não podia mais debater com ele em público. Ele virou uma ameaça sistêmica. A ordem era eliminar. Faz todo sentido. Então, se a elite já tinha decidido que ele precisava ser eliminado financeiramente e politicamente, como eles garantem que isso não vira uma revolta popular monstruosa? Porque prender o cara no meio daquela multidão da Páscoa seria um suicídio político. Seria o caos? E é por isso que a trama tem que ir para os bastidores. Eles precisavam agir nas sombras. O que nos leva à anatomia de um golpe. O Sinédrio, que era tipo a suprema corte local, mas com enormes interesses políticos, precisava de um informante. Exato. Eles não podiam mandar guardas vasculharem a cidade à noite. Eles precisavam de alguém de dentro. Alguém que soubesse onde ele estaria longe da multidão. Judas. O acordo de 30 moedas de prata. É meio arrepiante pensar que o plano de aniquilação é desenhado longe de todo aquele barulho dos ramos e dos gritos de Hosana. Ocorre no silêncio, num acordo corrupto de gabinete. É o poder operando como sempre opera. E isso cria um contraste brutal com o que acontece na quinta-feira, durante a última ceia. Porque enquanto eles conspiram com dinheiro e força militar, Jesus institui uma nova aliança com pão e vinho e faz algo simplesmente impensável. Ele lava os pés dos discípulos. essa cena me fascina demais. Numa sociedade rigidamente hierárquica, onde o status era literalmente tudo para romanos e judeus, o mestre tira a túnica, pega uma bacia e assume o papel do escravo mais baixo da casa. É a subversão total da lógica de poder. Ele está demonstrando, na prática, o núcleo do que afirmava ser o seu reino. Uma estrutura onde o poder não se exerce pela dominação ou pelo terror, mas através do serviço absoluto. O mestre que serve. É a inversão completa da pirâmide. E essa inversão de expectativa é o que torna os eventos das horas seguintes lá no Getsêmani tão perturbadores, né? Sim, o Getsêmani, porque ali a humanidade da história sangra de verdade. A angústia extrema de Jesus suando sangue destrói completamente aquela imagem de um herói de mármore, sabe? Aquele herói grego que marcha para a própria morte com um sorriso no rosto, sem sentir nada. Exato, não tem isso. É uma cena de terror psicológico real. A vontade humana natural de evitar o sofrimento colidindo violentamente com a submissão a um propósito maior. A tensão é tão extrema que o próprio corpo entra em colapso antes de qualquer agressão física romana. E aí a ironia tática da prisão é super amarga. O beijo, né? O beijo. Judas traz a guarda do templo na escuridão e o sinal para identificar o homem que ameaçava o império não é um ataque, é um beijo. A demonstração suprema de afeto transformada na arma mais letal. E a resposta de Jesus é... Simplesmente não resistir. Ele se entrega. E aquele grupo de discípulos que, minutos antes, juravam lealdade cega, evapora. Eles fogem, pelo instinto de autopreservação. O mestre fica sozinho nas mãos do sistema. E com a prisão consumada, a máquina judicial começa a moer. A madrugada e a manhã de sexta-feira revelam uma farsa processual completa. O julgamento religioso diante de Anás e Caifás. Sim, um julgamento noturno atropelado, o que já era ilegal, cheio de testemunhas falsas que não conseguiam nem alinhar as próprias mentiras. O objetivo era apenas arrancar uma declaração que pudesse ser enquadrada como blasfémia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque blasfémia é um crime religioso, interno. E a história dá uma guinada puramente política a partir daqui. Porque o Sinédrio esbarra num detalhe muito inconveniente. Eles estavam sob domínio romano. Eles não tinham o poder da espada, não tinham a autoridade legal para executar a pena de morte. Eles precisavam de Roma para fazer o trabalho sujo. Eles precisavam do governador, o famoso Pôncio Pilatos. E isso resulta num dos confrontos mais fascinantes de visões do mundo da antiguidade. Imagina a cena na Fortaleza Antónia. De um lado, Pilatos, o pragmatismo imperial puro, o homem de linho fino, cínico, cercado de legiões. E do outro lado, o prisioneiro,
com as roupas rasgadas, o rosto já desfigurado pelos guardas do templo, mas mantendo uma quietude inabalável. Pilatos até pergunta para ele se ele é rei, e ele fala de um reino da verdade. E a resposta de Pilatos é o ápice do cinismo político, que é a verdade. Mas tem uma coisa que eu não consigo engolir nessa interação. O que seria? Pilatos era conhecido por ser um governante cruel. Ele tinha um exército brutal. Por que ele simplesmente não resolveu a situação logo? Por que ele passa a manhã inteira tentando se livrar do caso? Ele tenta soltar, depois manda para o rei Herodes Antipas. O que um cara com legiões romanas temia e um professor da Galileia amarrado ali na frente dele? Excelente ponto. Olha, Pilatos não temia Jesus de forma alguma. Ele temia o caos. O caos de uma revolta popular? Sim, Roma operava sob a Pax Romana. A única exigência verdadeira que o imperador Tibério fazia era: cobrem os impostos e mantenham a ordem. Se estourasse uma revolta na Páscoa, com a cidade superlotada, Pilatos perderia o controle. Exigiria legiões da Síria para intervir. E aí a cabeça do Pilatos ia rolar. Literalmente, talvez. Ele perderia a carreira no mínimo. E os líderes religiosos sabiam exatamente como pressionar esse nervo nele. Então, quando Pilatos descobre que Jesus é da Galileia e tenta passar o problema para Herodes, é pura esquiva gerencial, né? Opa, não é minha jurisdição. E o encontro com Herodes adiciona uma camada extra de repulsa a tudo isso. Herodes não queria fazer justiça, ele queria entretenimento. Sim, ele queria ver um milagre, como se fosse um truque de mágica. Diante do silêncio de Jesus, ele zomba dele, veste ele com uma roupa brilhante e devolve para o Pilatos. O ping-pong político falha miseravelmente. E de volta a Pilatos, a gente assiste a uma aula muito sombria de manipulação de massas. Porque Pilatos tenta usar uma brecha, aquele costume de soltar um prisioneiro na Páscoa. E ele coloca Jesus lado a lado com Barrabás. A multidão tinha que escolher. E a gente precisa ser claro sobre quem era Barrabás com quem nos escuta. Ele não era, sei lá, um ladrão de galinhas. Não, de forma alguma. Ele era um insurreto, um terrorista notório, um homicida, alguém que de fato tinha derramado sangue romano. A ironia é grotesca. Os líderes do templo, que diziam defender a pureza moral da nação, movem as engrenagens ali no ouvido da multidão para exigir a libertação de um assassino real. Tudo isso só para garantir a morte de um homem que ensinava a amar os inimigos e curava doentes. Eles convencem o povo a pedir o próprio algoce. É o poder da desinformação operando em tempo real num pátio antigo. E a multidão, que no domingo gritava Hosana, agora berra em uníssono. Crucifica-o! E quando Pilatos ainda hesita, o Sinédrio lança a cartada final, uma chantagem clássica. Se soltas este homem, não és amigo de César. Uau! É uma ameaça velada de delação por traição ao império. E Pilatos percebe que sua cadeira está por um fio. Ele cede. A conveniência política esmaga a justiça de uma vez por todas. E quando a justiça política falha e cede para a conveniência em Roma, a máquina de terror do Estado é ativada. E que máquina! A flagelação romana não era um mero castigo físico antes da morte, né? Aquele chicote, o flagrum, tinha uma função institucional de terrorismo de Estado. Sem dúvida. O objetivo não era punir, era o aniquilamento completo da dignidade. A frieza clínica da tortura era absurda. As tiras de couro do chicote continham esferas de chumbo para causar contusões e pedaços de osso de ovelha afiados para rasgar a pele. O corpo virava carne viva. Literalmente, a cada golpe, os músculos eram arrancados, expondo muitas vezes o sistema nervoso e até as costelas. Muitas vítimas morriam só de choque hipovolêmico nessa fase. E depois de destruir o corpo, os soldados decidem atacar a psique, né? Transformam a tortura num teatro no quartel. Tecem uma coroa de espinhos espessos, afundam na cabeça dele, colocam um manto de púrpura velha. Criando um rei de mentira. É o sarcasmo do império. Eles se ajoelhavam, cuspiam e batiam na coroa com um caniço para cravar os espinhos mais fundo, zombando da afirmação dele sobre o tal reino que não era deste mundo. E é exatamente nesse estado, uma figura quase irreconhecível, que Pilatos apresenta a ele a multidão na sacada. A famosa cena do ecce homo, eis o homem. É como se Pilatos dissesse, olhem para isso, já não chega. Ele tenta despertar uma piedade que já não existia ali. A multidão já estava anestesiada, cega de ódio implantado. O grito continua sendo para crucificar.
E Pilatos lava as mãos, um gesto que ficou para a história como símbolo de isenção, mas que juridicamente é uma covardia vazia. Ele assina a sentença e a via dolorosa começa. E as exigências físicas dessa caminhada são imagináveis para alguém daquele estado. Ele tem que carregar o patíbulo, a viga horizontal da cruz, amarrada sobre os ombros em carne viva. E essa viga pesava perto de 40 quilos. Ele tem que caminhar pelas ruas de pedra sob o sol. E o corpo humano tem limite, né? Ele cai. O sistema colapsa. E os guardas não têm compaixão, mas têm um cronograma. Então eles recrutam à força o Simão de Cirene para carregar a madeira. E mesmo ali, exausto, acontece um encontro profético impressionante. Ele vê umas mulheres chorando e diz: "Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos." Ele ainda aponta para o futuro cerco de Jerusalém. O olhar dele nunca sai do panorama geral. E assim eles chegam ao Gólgota, o Calvário, um lugar elevado, logo fora das muralhas, para que o espetáculo da execução fosse visível a todos. E é aqui que a narrativa física e espiritual colidem. Sabe, eu acho que a gente precisa desconstruir uma imagem popular aqui. A cultura e a arte higienizaram muito a cruz ao longo dos séculos. A gente vê cruzes polidas, joias de ouro bonitas no pescoço das pessoas, mas qual era a realidade mecânica do processo? Porque a crucificação não matava rapidamente por perda de sangue, certo? Certo. Esse é o horror da engenharia romana. A crucificação era uma máquina de asfixia lenta. Asfixia. Expulsos não nas mãos, porque as mãos rasgariam com o peso. E o cravo no pulso atingia o nervo mediano, o que causava choques indescritíveis. E os pés pregados embaixo. Pés sobrepostos e pregados na madeira. E quando a cruz era erguida, o peso do corpo puxava os braços, travando o diafragma. Ou seja, a pessoa consegue puxar o ar, mas não consegue exalar. Exatamente. Para soltar o ar e não sufocar, a vítima precisava se empurrar para cima, apoiando o peso nos pregos dos pés e flexionando os braços perfurados. E a cada movimento ela raspava as costas rasgadas pela flagelação contra a madeira bruta. Meu Deus. É uma luta mecânica por cada mililitro de oxigênio. É o cansaço que te mata. Quando a exaustão vence, a asfixia é inevitável. Sabendo disso, o que me paralisa é tentar entender a resiliência mental dele ali. Porque, enquanto ele sufocava lentamente, soldados jogavam dados pelas roupas dele, o letreiro do Pilatos zombava dele chamando de Rei dos Judeus, e ele ainda consegue proferir aquelas 7 frases históricas. E a primeira delas já é chocante. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão absoluto enquanto o sangue ainda corria nas mãos dos carrascos. O contraste é esmagador. Ele perdoa, promete o paraíso ao ladrão arrependido ao lado dele, garante que a sua mãe Maria seja cuidada pelo discípulo João. Ele arruma a casa, perdoa o inimigo. E só então o clímax espiritual acontece. Do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão sobrenatural cobre a terra. E essa escuridão nas fontes não é só um eclipse, é a reação cósmica. O texto descreve ali a ruptura da comunhão profunda que ele tinha com Deus para poder carregar o peso, as transgressões de toda a humanidade. É um abandono espiritual. E do meio desse breu claustrofóbico vem aquele brado visceral. Deus meu, por que me abandonastes? A dor do rompimento supera a dor dos pregos. E sentindo que tudo estava chegando ao fim, ele diz: "Tenho sede", e recebe vinagre. E por fim, a declaração final, uma única palavra em grego: tetelestai. Que frequentemente a gente vê traduzida como "está consumado". Mas o contexto muda tudo, né? Não é um suspiro de quem desistiu. De jeito nenhum. Tetelestai era um termo comercial do mundo antigo. Quando uma dívida financeira era quitada na sua totalidade, o documento recebia esse selo, tetelestai. A dívida está paga. É um grito de triunfo. A missão de restaurar a humanidade estava concluída. O resgate foi pago. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele expira. E as reações da própria realidade física são imediatas. A terra treme, e lá no templo, O véu, aquela cortina densa, massiva, que separava o santo dos santos do resto das pessoas, se rasga espontaneamente, de alto a baixo. a divisão imposta pelo sistema religioso, a necessidade de intermediários, cambistas, sacrifícios,
tudo foi rasgado. Mas a virada de paradigma mais chocante acontece aos pés da cruz, com o homem mais improvável possível. O centurião romano. Carrasco, o comandante da execução, um veterano endurecido que supervisionou tudo. Ele cai de joelhos e, subvertendo toda a sua formação imperial, declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O sistema passou a semana inteira tentando apagar essa identidade e o próprio funcionário da morte de Roma é o primeiro a reconhecê-la publicamente. É fascinante. A tarde avança, José de Arimateia pede o corpo, eles o colocam num túmulo de pedra novo, mas as elites ainda estavam aterrorizadas. Eles vão a Pilatos e exigem uma garantia final de que não haveriam problemas. E o Império age de novo. Uma pedra maciça é rolada, fecham a entrada do túmulo. E para assegurar que a narrativa oficial permanecesse estática, eles lacram a pedra com o selo oficial de Roma e posicionam uma guarda armada vigiando o cadáver. E um silêncio pesado e frio cai sobre o sábado em Jerusalém. Tudo parecia definitivamente acabado. A aliança entre poder religioso e militar fez absolutamente tudo o que estava ao seu alcance material e letal para que a história terminasse atrás daquela rocha. E é com o eco desse silêncio que nós vamos encerrar a nossa análise de hoje. A história nos deixa contemplando essa pedra selada. Pensem nisso. Um sistema de poder inteiro se mobilizou, manipulou a justiça, usou tortura extrema e engajou o exército. Apenas para garantir que uma única voz fosse silenciada para sempre na escuridão de um túmulo. Gastaram todo o seu capital político para tentar enterrar uma ideia. Sim. Mas a grande ironia que fica para quem nos escuta refletir é a seguinte: o que acontece quando todos os esforços implacáveis de um império para selar um túmulo só servem, no fim das contas, para fazer com que o silêncio lá de dentro grite infinitamente mais alto do que qualquer multidão lá fora?